Meu querido, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero dizer que estou feliz com Cristo, vivendo para Cristo e por Cristo, e espero que você viva da mesma forma. E nessa tarde, querido, eu gostaria de falar de 3 versículos para que a gente converse um pouco sobre eles, devido ter algo de muito urgente nesses versículos. Se encontra em Mateus capítulo número 16, versículo número 24, 25 e 26. E diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Esses versículos, eles estão também repetidos praticamente com a mesma forma nos outros evangelhos sinóticos, que Marcos e Lucas. Marcos, esses versículos se encontram no capítulo número 8, versículo 34, 35, 36 e o 37. E em Lucas, ele se encontra no capítulo 9, versículo 23, 24 e 25. Então, os evangelhos sinóticos não são evangelhos iguais, são evangelhos semelhantes ou parecidos. Devido a isso, vai ter algum detalhe aqui e outro detalhe acolá. Cada um deles vai trazer detalhes que o outro não deram. Então, dentro desses detalhes, nós vamos conversar sobre esse versículo. Veja, querido, que os dias, eles estão se passando abreviadamente, as coisas estão acontecendo, e é urgente que nós nos voltemos para Deus. É urgente que nós nos voltemos para Jesus Cristo. Certo é, querido, que Jesus Cristo, e quem anda com Jesus Cristo sabe, que Ele oferece muitas coisas boas. Por exemplo, quem anda com Jesus Cristo tem luz, quem anda com Jesus Cristo tem brilho, quem anda com Jesus Cristo tem a providência de Deus, quem anda com Jesus Cristo vê milagres e prodígios todos os dias, porque você acorda, você vê ali Deus operando na sua vida, você vê Deus respondendo às suas orações, isso é diariamente. Então, quem anda com Jesus tem essas vantagens, quem anda com Jesus tem essas benesses. No entanto, não é só de benesses que nós vivemos a vida, A vida tem seus altos e tem seus baixos. Então, esse versículo, ele tem algumas declarações de Jesus Cristo que é urgente também nós sabermos e divulgarmos para que outras pessoas fiquem sabendo que a vida cristã, ela tem também suas dificuldades, ela tem também as suas trincheiras, ela tem também os seus impercalços, os seus empecilhos, e é conveniente que a gente saiba disso para que não achemos que Jesus enganou. Não, Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos começar a falar um pouco sobre esses versículos. Talvez eu tenha que fazer uma parte A e uma parte B, porque meu celular está bastante cheio e eu tenho que resolver isso. Então vamos lá. Quando você olha os evangélicos sinóticos, você percebe que essa passagem lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, está escrito assim: Disse Jesus a todos. Ou seja, Jesus faz aqui uma declaração universal. Aquilo que Jesus Cristo diz a todos. Aquilo que ele revela, ele não esconde de ninguém. Aquelas pessoas que ele chama, ele não faz acepção. Então, Lucas é bem enfático que ele faz essa declaração universalmente, ele faz essa declaração a todos, ele faz esse convite a todos, ele faz esse chamado a todos, tá certo? Só que quando nós olhamos esse mesmo versículo no livro de Marcos, está escrito que ele disse assim: chamando Jesus a si a multidão. Então você vê que Lucas fala todos, Marcos fala em multidão. Também é abrangente, tá certo? É abrangente. Você que está aí na multidão,
que pensa que é só mais um, que pensa que ninguém te vê. Jesus olha para você, Jesus convida você, Jesus não se esqueceu de você, Jesus, ele se lembra de você, estende esse convite a você, que faz parte da multidão. Não está esquecido de Jesus, não está esquecido por Jesus. Ele se lembra de você, ele sabe quem é você, ele sabe o que você gosta, ele sabe o que você faz, ele sabe os detalhes minuciosos da sua vida e até mesmo aquilo que você esqueceu, ou que está lá no seu subconsciente. Jesus sabe claramente. Então, ele faz essa declaração também abrangente, tá certo? Ele não relega nem o pobre, nem o rico, nem as demais classes sociais. Ele não relega nem o baixo, nem o alto. Ele não quer deixar de fora ninguém, tá certo? Mas essa declaração de Jesus, ela também é restritiva, porque quando nós lemos o livro de Mateus, ele disse Jesus aos discípulos, tá certo? Então, ela é restritiva também para aqueles que já têm um compromisso com Jesus, para aqueles que já iniciaram a sua jornada cristã, para aqueles que estão assim em processo durante essa caminhada. Então, Jesus, ele parte do geral até chegar ao específico. Ele parte do geral para todos, ele vai afunilando, chama a multidão, e ele afunila mais ainda e diz para os discípulos. Então, as declarações de Jesus, ela abrange a todos, ela abrange aquele que está na multidão, e ela abrange também quem já está de dentro. Quem já está de dentro, quem já está na jornada, quem já está no caminho, quem já é dele, tá certo? Então ele abrange essas declarações que Jesus faz, esse convite que ele faz, ele é um convite universal, é um convite abrangente e é um convite restritivo também para quem já está, tá certo? Então ninguém fica de fora, ninguém vai ter desculpa de dizer eu não sabia, eu não fui convidado. Essa declaração não foi para mim, é para você, sim senhor. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas veja, querido, que quando nós olhamos para essa declaração de Jesus, nós percebemos que essa declaração, ela também tem um chamado. Por exemplo, lá no livro de Marcos, Abraão diz assim, chamando a si, esse mesmo contexto, esse mesmo versículo, diz, chamando a si a multidão com os seus discípulos. Então você veja que diz chamando a si. Então a declaração de Jesus, ela envolve um chamado. Jesus te chama. Jesus chama você pelo nome. Jesus não quer que você fique de fora desse chamado. Jesus não quer que você deixe ou abandone esse chamado. Jesus não quer que você diga não para esse chamado. Jesus se preocupa com sua vida e é por isso que ele chama você. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas esse chamado ele tem algumas peculiaridades. Observando os versículos, nós vemos que a Bíblia diz assim, chamando a si, ou chamando para si. É um chamado direcional. Jesus chama você para que você caminhe na direção dele, para que onde ele vá, você o siga, para que você siga as suas pisaduras, porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, esse chamado de Jesus é um chamado direcional. Direção, que direção você deve seguir? A direção de Jesus. Que caminho você deve ir? O caminho de Jesus. Que rumo você deve tomar? O rumo que Jesus lhe orientar, que Jesus disser. Então ele chama a si. É um convite direcional. Mas veja, e quando a Bíblia diz ele chamando a si, também é um convite de posse, né? Que Jesus chama a si, ele quer que você seja dele. Ele quer ser o seu dono. Mas Jesus não é um dono cruel, Jesus não é um dono malvado, Jesus não é um dono carrasco, Jesus não é um dono totalitário, no sentido de
tirar sua opinião, de escravizar você. Pelo contrário, Jesus é um patrão bom, Jesus é um dono excelente, Jesus é um dono que cuida, Jesus é um dono carinhoso, Jesus é um dono amoroso, Jesus é um dono que liberta. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então ele chama a si. Outra coisa em relação a esse chamado, quando a Bíblia diz chamando a si a multidão com os seus discípulos, chamando a si, indica uma grande intimidade, querido. Jesus chama você para que você conheça mais dele, para que você receba mais dele, para que você para que ele seja o teu companheiro, como ele mesmo prometeu: estarei convosco até a consumação do século. Então ele chama a si porque ele quer intimidade, ele quer trocar conversas, ele quer te dar maturidade, ele quer entrar na sua vida e tornar você uma pessoa melhor, para que você também torne o lugar que você está um lugar melhor. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então é para isso que Jesus chama. O chamado de Jesus é um chamado que indica intimidade. Chamou a si a multidão. Agora veja que o versículo diz: chamando a si a multidão com os seus discípulos. Esse chamado também é um chamado congregacional. Congregacional. Jesus quer o seu povo reunido, o seu povo junto, o seu povo unido. Não só reunido, mas unido. Por isso que ele diz: chamou a si a multidão com os seus discípulos. Então é um chamado congregacional. Porque tem muitas pessoas que pensam que eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de congregação, eu não quero saber de congregação. E isso é um pensamento falacioso, um pensamento sofismático e um pensamento que pode levar a sérios prejuízos. Porque Jesus quer que o seu povo esteja junto, aprenda junto, cante junto, adore junto. Os discípulos iam todos os dias para o templo. Claro que a maioria de nós não temos essa mesma pegada, por causa que os trabalhos são diferentes, coisa tal, mas o ideal seria, tá certo? Jesus também deixou o exemplo, indo para o templo todos os dias, ia para as sinagogas todos os dias, ensinava no templo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Os discípulos, a Bíblia nos diz que todos os dias estavam no templo. O salmista, ele nos diz que uma coisa eu pedi ao Senhor, eu buscarei, que eu possa estar na tua presença todos os dias da minha vida. Louvado seja o nome bendito de Jesus. O Salmo 23 diz: habitarei na casa do Senhor por longos dias. E outras versões diz: para todo sempre. Então, Jesus chama a si para que você se congregue, faça parte do corpo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas esse chamado, ele também é um chamado somatório. Ele chamou a si a multidão com os seus discípulos. Então ele quer acréscimo, ele quer soma, ele quer que mais pessoas tenham acesso ao reino de Deus. Ele quer que mais pessoas tenham acesso ao céu. Ele quer que mais pessoas tenham acesso às promessas verídicas e inquebráveis de Jesus Cristo. Ele quer que mais pessoas tenham esse conhecimento. Ele quer que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se libertem das amarras diabólicas do pecado e sejam verdadeiramente livres. Como a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Agora, tanto Mateus como Marcos como Lucas usam a expressão que Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim. E cabe a gente definir o que é ir após Jesus. Ir após Jesus é viver como ele viveu. Ir após Jesus é andar como ele andou. Ir após Jesus é relegar as afrontas. Ir após Jesus é saber que você vai ter um caminho ardiloso. Ir após Jesus é saber que vai enfrentar dificuldades. Ir após Jesus
é muitas vezes ser ignorado. Ir após Jesus é ser mal compreendido. Ir após Jesus é saber que vai sofrer falsas acusações. Ir após Jesus é tomar um caminho estreito, mas o caminho correto. Ir após Jesus implica tudo isso. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então Jesus Cristo, ele dá algumas indicações do ir após ele. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E esses versículos têm alguns ensinamentos para nos dar. O primeiro deles é que ir após Jesus é algo volitivo. Ele disse: se alguém quiser. Então, é algo volitivo, é algo que está na vontade do homem, que depende da vontade do homem, porque apesar de Deus ser soberano em relação à salvação também, isso não tira do homem a sua vontade, isso não tira do homem o seu desejo, isso não tira do homem as suas capacidades volitivas, intelectuais, não. Então é preciso, querido, que você queira. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, é algo que está na sua vontade. Não, mas não tenha só o desejo, tenha também a ação. Não tenha só a vontade, tenha também a atitude. Não tenha só o querer, tenha também o efetuar. Então deseje ir após Jesus e peleje por isso. Deseje ir após Jesus e batalhe por isso. Deseje ir após Jesus e viva isso. Deseje ir após Jesus e não desista disso. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então é algo volitivo. Mas ir após Jesus também é algo pessoal. Ele diz: se alguém quiser. Ele enfatiza aí, eu enfatizo agora a palavra alguém, que é um pronome indefinido, mas que dá a ideia de pessoa, né? De pessoa. Ou seja, é algo pessoal. Você não vai a Cristo por família, porque o pai vai a Cristo, não necessariamente o filho vá também. Bom é que o pai deu o exemplo e que por esse exemplo, por essa influência, o filho vá, mas não necessariamente vá, porque é algo pessoal. Eu sou da família de um cristão autêntico, mas isso não faz de você um cristão autêntico. Você tem que tomar a sua decisão, é algo pessoal. Se alguém quiser, louvado seja o nome bendito de Jesus, então é algo pessoal. E que você, como uma pessoa, faça a escolha correta, faça a escolha certa, sabendo que todas as escolhas têm suas consequências. Se você aceitar sim, vai ter as suas consequências positivas, dificultosas, mas positivas. Se você tomar a decisão negativa dizendo não, vai ter as suas consequências nefastas, irreparáveis, e daqui a pouquinho nós vamos expressar melhor isso. Então é algo pessoal. Mas ir após Jesus também é algo condicional. Jesus disse: se alguém quiser. É algo condicional. Mas que condições são essas? Quais são as condições que Jesus impõe? Aí é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho eu estou voltando.